Na nossa última aula, começou a falar sobre FAST. Tá? Então, o que a gente viu do FAST? O FAST é uma ultrassonografia, ele é um protocolo de exames ultrassonográfico utilizado para pacientes em contexto de um trauma. Tá? Então, como é que a gente utiliza o FAST? Tá? O FAST ele vai ser utilizado em pacientes vítimas de trauma abdominal fechado. A gente tem dois tipos de trauma: trauma abdominal aberto e o trauma abdominal fechado. Qual que é a diferença entre um e o outro? Fechado é aquele que você vai querer, vai chegar a margem do tempo, não tem solução de continuidade. O aberto é a solução de continuidade. O arma branca, Então, o exemplo de um trauma abdominal aberto vai ser um tiro, facada, pedaço de pau na barriga, certo? E aí, no caso dos traumas abdominais abertos, quando a gente sempre maneja eles, na maioria sempre não, na maioria dos casos a gente maneja eles de maneira cirúrgica. O cara levou uma facada na barriga. Qual a probabilidade de ter rompido o alce? Certo? Então a gente maneja dessa maneira. Tá? Aqui a gente vai iniciar hoje outra parte do trauma, certo? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai dar início na avaliação do trauma raquimedular, tá? Qual que é a importância de eu saber o trauma raquimedular? Porque ele é um traumatismo que também, tá certo, é grave, e aqui tem uma pergunta muito frequente em pronto atendimento, que vai ser onde vocês vão trabalhar. O paciente vai chegar para vocês e o técnico de enfermagem vai perguntar: doutor, eu posso tirar o colar ou não posso? Certo? E aí, essa pergunta é a pergunta que vocês vão ter que saber responder. Se vocês podem ou não podem tirar o colar cervical. Tá? Vamos lá. Primeira pergunta, vamos tentar entender a lógica do paciente politraumatizado. Certo? Vamos tentar entender a lógica daqui. Por que eu coloco o colar cervical no paciente? Estabilizar a coluna. Por que eu quero estabilizar a coluna? Porque todo paciente pode traumatizar desde a através cervical até a coluna. Para não comprimir a medula. E por que eu quero evitar a compressão da medula? Porque pode deixar o paciente tetraplégico, paraplégico. Beleza. Vamos lá. Eu tenho então o colar cervical que eu coloco, certo? Eu tenho medula aqui, concorda comigo? Eu tenho medula aqui nessa altura também? Tem. Por que eu coloco um colar cervical e não coloco um colar no dorso também? Porque a cervical é mais móvel. A cervical é mais móvel, primeiro. Por que mais? porque qualquer fratura, como a medula do espino, qualquer fratura de algumas alguma cervical pode faltar essa medula, alguma coisa. Certo, e aí? Aí vai deixar o paciente com uma separatite varinha também. Mas na dorsal, então, Essa lesão cervical é mais danosa do que uma lesão final de medula. Porque Por na quê? medula você vai acometer a parte mais pequena do corpo. Então agora o cara pode ser que tenha uma lesão. Não, mas por exemplo, se tiver uma lesão de T2, por exemplo, é uma lesão alta torácica, que o paciente fica extremamente sequelado também. A lesão T2 e ela não é cervical. Aí minha dúvida é por que a gente bota o colar cervical e não bota o colar dorsal? Onde está a lógica nisso? Por que eu não imobilizo o paciente como um todo? A primeira questão foi essa, porque a cervical é mais móvel, certo? Concordo, mas qual que é a outra justificativa? Ele vai estar deitado e móvel a coluna e só o pescoço. Também, ele é mais móvel, mas tem outra lógica também. A maioria das lesões são cervicais, 48% eu acho. Também que a maioria das lesões são cervicais, é outra coisa, mas tem outra coisa muito importante. Hã? Não, porque na teoria, quando você tem um colar cervical, vocês já tiveram aula de paus desse negócio?
Alguém já botou um colar cervical para ver como é que é? É fácil ou é difícil de respirar com colar cervical? É difícil. Então, assim, o colar cervical, ele piora o negócio para você respirar. Então, onde é que mora a lógica aqui? Eu acho que quando mobiliza cervical, automaticamente vai mobilizar aqui, você vai ficar com mais postura. Já fica mais alinhado. Certo. Mas é como se fosse não tem problema usar a medula, tem que, assim, é como se fosse um tronco, né, como se fosse um início, tem que mobilizar isso. Também tem isso daí, mas a gente faz isso por uma coisa. Gente, o que eu quero? Esse paciente ele vai chegar lá no João Paulo em que área, geralmente? Emergência. Na emergência, na área vermelha. Tá certo. Qual que é o meu objetivo com esse paciente na área vermelha? Eu quero impedir o quê? Morte. Hã? Eu quero impedir que ele o quê? Morra. Que ele morra. Certo? Meu objetivo com esse paciente é impedir que ele morra. Basicamente é isso que eu quero. Tá certo? E aí? Com essa dica aí, o que a gente... Não consegui pegar essa dica. Estou tendo com essa dica aí. O que eu quero? Eu quero que o paciente não morra. A segurança é uma vez que ele vai ter o paciente não vai morrer. Por quê? Porque aí você vai estar conservando todas as vias, todos os sistemas dele. Mas tem gente que tem traumatismo, tem lesão de coluna lesão de coluna o cara vira paraplégico, tetraplégico, mas ele morre? Não. Eu estou querendo evitar ali que ele morra. Concorda comigo? Mas você aqui está para proteger o bulbo aqui. O que tem a ver o bulbo? O bulbo respiratório, negativo. É que a lesão cervical alta pode matar o paciente, atinge ali a parte do nervo frente, ali a parte de acima de C3. Acima de C2, então, principal coisa de colar cervical que vocês têm que ter em mente. Lesão cervical mata. Entre você mata o paciente. Se você tirar um colar cervical, uma coisa é deixar um paciente sequelado, paraplégico, tetraplégico, manco numa perna, sem um braço, tá certo? Outra coisa é matar. Então a lesão cervical, ela tem capacidade de matar. Se você pegar e ter uma fratura lá na dorsal, o paciente vai ficar sem andar. Mas ele vai morrer? Provavelmente naquele momento. Mas aqui em cima, se você tiver uma fratura, ele morre. Porque a fratura, ela comprime. Certo? Beleza. Então, vocês precisam entender primeiro a gravidade. Qual que é os dois pontos que eu não entendi? Estabilidade e o que mais? Do que não entendi a pergunta. Colar cervical. Você falou que é dois pontos principais do colar. Estabilidade e qual que é o outro? Quais são os dois pontos principais, pessoal? A gravidade do trauma cervical. Quais são os dois pontos principais que a gente acabou de discutir? O paciente para não comprimir o centro respiratório e a medula, e o que mais? E por que a gente... Dois pontos principais que a gente coloca o colar cervical. É para quê? Estabilidade. Para estabilizar, e o fim está porque eles têm mais mobilidade, e a gente quer evitar o quê? Quer evitar morte no primeiro grau. A gente quer evitar a morte do paciente, certo? No centro respiratório. Beleza, então vamos lá. Aí você vê muita gente falando, tá certo? Vamos pegar aqui anatomia. Olha só. Gente, para a gente poder saber isso daqui, vocês vão ter que estudar dois tipos de anatomia. A anatomia radiológica, tá? E a anatomia da coluna. Então, olha só, tem aqui anatomia, coluna, cervical. Então, vocês vão ter que lembrar, basicamente, quantos corpos vertebrais, aqui vai estudar em casa, quantos corpos vertebrais cervicais eu tenho, quantos dorsais eu tenho, aonde que começa a coluna, aonde que acaba a coluna, aonde começam as raízes nervosas, e lembrar essas estruturazinhas aqui. O que é um forame intervertebral, o que é um processo uncinado, onde que eu vou ter um processo transverso, um processo espinhoso, tá certo? Tudo isso daqui, vocês vão ter que lembrar, vão ter que saber que isso daí, na hora da prova, eu vou colocar uma questão lá do imagem, vocês vão dizer, estou vendo uma fratura no processo espinhoso de C3. Então tem que saber o que é um processo espinhoso, tá? Vamos entender a lógica disso daqui agora. Ó, eu tenho aqui uma coluna total, certo?
quero evitar que esse paciente tenha no trauma? Depois que eu evitei dele morrer, eu quero evitar que ele tenha o quê no trauma raquimedular? Lesões secundárias? Sequelas. Sequelas o quê? Sequelas neurológicas, de uma maneira geral, né? Então eu quero evitar que ele tenha sequela neurológica. Certo? Beleza, vamos lá. Qual estrutura que é acometida para eu poder ter sequela neurológica? Hein? Medula. Primeiro ponto. Então a gente vai evoluindo. Então, num trauma raquimedular, eu tenho que evitar principalmente lesões aonde? Medula. Eu tenho que garantir que o paciente tem. Porque a lesão da medula é a lesão que vai dar o quê? Sequela para o meu paciente, ou que dependendo do nível vai matar. Aonde que a medula está localizada? Como é que é o nome do local que ela está localizada? Canal vertebral. A medula, ela vai estar localizada no interior do canal vertebral. Então, a medula, ela vai estar aqui. Aqui é um corpo lombar, tá, gente? Estou utilizando só como exemplo. Lesão aqui. A medula vai estar aqui. Concorda comigo? E aí a gente vê muito médico no pronto atendimento ligando pra gente e discutindo. Doutor, o paciente está com fratura de coluna. Certo? Não vou, o paciente está lá sufocado, roxo, tá certo, com colar cervical. Eu não tirei o colar cervical porque o paciente está com fratura de coluna. Beleza, vamos discutir o raio-x. A fratura está aqui. Tem lógica eu manter o colar cervical desse paciente? Hein? Não, estou falando uma cervical. A lesão está aqui. Tem lógica eu manter o colar cervical desse paciente? O que eu quero evitar? O que eu quero evitar? Lesão aonde? Isso aqui, de alguma forma, está próximo da medula? Isso aqui, para poder dar uma lesão medular, você concorda? Isso aqui tem que sair daqui dessa pontinha, vir aqui para poder vir para cá, entrar, pegar uma furadeira, furar esse osso e vir para cá. Você concorda comigo? Então, gente, se eu tiver uma fratura nessa pontinha aqui, esse paciente vai ficar paraplégico, tetraplégico? O que esse paciente vai estar sentindo muito? Dor. Mas vai ficar sequelado? Vai morrer o paciente? Não vai matar. Então é a primeira coisa que você tem que entender e colocar na sua cabeça, tá certo? Você precisa entender aqui o que você está vendo, qual que é a lógica. Eu preciso livrar, é isso, gente. É isso daqui. Você não vai pegar e vai mandar esse paciente, olha fulano, eu vou tirar seu colar cervical e pode jogar bola, pode correr, fazer o que você quiser. Pô, vai que isso aqui tem uma tensão muscular, entra uma espícula, fura, dói. Agora o paciente está lá sufocadão com colar cervical, com outro com fratura dessa pequenininha, você não vai tirar? Certo? Então isso que você precisa entender. Eu preciso salvar isso. Isso daqui que eu estou tendo que salvar. Tá? Até aí, todo mundo conseguiu entender? Então o que eu preciso evitar? Lesão aonde? Na medula. Aí eu pergunto para vocês, no raio-x, eu consigo ver a medula? Hein? Consigo ver medula? Não. Então como é que eu evito lesão dentro da medula no raio-x? Sabe onde ela passa? Hã? Você sabe onde ela passa. A gente sabe onde ela passa. Certo? Então eu sabendo aonde a medula passa, eu consigo dizer, tá certo, a lesão, o que eu posso dizer aqui, suspeitar de uma lesão. Então a primeira coisa, eu tenho que saber onde ela passa. Então a primeira coisa, eu tenho que estudar anatomia radiológica. Como é que eu estudo? Coloco lá anatomia radiológica, coluna cervical. Você vai bater o nome, vai ter tudo isso daqui. Certo? Então você vai saber o que é cada uma dessas estruturas. Tá? Beleza. E aí, como que eu sei? Eu sei que a medula, ela passa aqui. O canal vertebral, eu não vejo ele bonitinho igual lá do livro, mas eu sei que ele passa aqui. Então o que acontece? A primeira coisa que eu faço para analisar uma radiografia de coluna é que eu preciso ter o raio-x
sempre em duas incidências. Eu tenho sempre um AP e um perfil. Por que eu tenho que ter um AP e um perfil? Qual que é a lógica de eu pedir um AP e um perfil? Mas você concorda que vai mudar pouca coisa saber qual que é o lado do corpo no contexto da emergência? Mas aí você sabe a profundidade. Hã? Você sabe a profundidade. Se você não quebrou o corpo, você sabe se ele foi para frente, se ele foi para trás. Certo, mas aqui se ele foi para frente ou para trás eu vejo com o perfil, concorda? Não tem listésia, não. Hã? Para ver se ela não dançou em cima da outra listésia. Mas se eu ver listésia eu não vejo aqui também? Porque no perfil dá para ver aqui a base do crânio. Também. Mas qual que é a lógica principal? Porque você vai saber só como todo, para você poder, por exemplo, você tiver um fato que você tiver com sua medula, você vai saber qual lado você vai ter sua descompressão de tudo. Certo, mas na maioria dos casos a descompressão ela é por via 1, que a gente faz por aqui sempre por trás. A gente vai descomprimir por trás. Como é que é a cirurgia de descompressão? Alguém sabe como é que funciona? Alguém já viu já? É assim, ó. Você pega essa parte aqui, ó, e arranca. Aqui, passa uma serra aqui, passa uma serra aqui, arranca essa parte de trás. Aí a medula ela vai crescer para trás, ela consegue ser jogada para trás e descomprime ela. Então é assim. Mas qual que é a lógica daqui? Por que eu nunca peço só o perfil? Se o perfil eu vou conseguir ver se a radiografia fraturou para trás, para frente, por que eu tenho que pedir essa outra também, o AP? Para ver se tem um desvio lateral ou... Para ver se tem um desvio lateral. Olha só, se eu tenho aqui, eu estou olhando de lado, certo? Eu consigo dizer se teve desvio para trás ou para frente. Agora, se teve um desvio daqui para cá no perfil, eu vou ver? Se o desvio daqui para cá, loft. E por que isso é importante? Gente, a minha medula ela é 360. Ela está aqui, é uma bola. Eu posso desviar ela tanto daqui para cá, de frente para trás, como de um lado para o outro. Se eu comprimir ela de um lado para o outro, você concorda que vai estar causando lesão do mesmo jeito? E aí você pega um paciente que levou uma pancada de lado, um acidente automobilístico, a pancada foi aqui. Pô, a fratura foi desse lado. Se eu fizer só o perfil, se o corpo vertebral aqui não estiver deslocado para trás, não estiver deslocado para trás, eu não vou conseguir ver. Agora aqui, eu vejo, por exemplo, essa vértebra aqui para o lado. Todo mundo entendeu a lógica, por que eu tenho que ver os dois? Ficou alguma dúvida? Certo? Aqui a gente tem que analisar sempre o AP e o perfil. Quando a gente pega a transoral? A transoral, ela é alguém já viu fazendo transoral aqui? Transoral é chato pra caralho pra fazer. Você tem que pegar o paciente, pedir pra ele abrir a boca. Você levanta a cabeça do paciente assim e bota o negócio, o tubo assim, ó, em cima do paciente. Você acha que o paciente com suspeita de lesão cervical, você vai tirar o colar cervical dele, vai botar daquele jeito para poder fazer? Então a transoral, num contexto de um trauma desse que vocês vão estar pegando, evitem fazer, certo? Evitem fazer, tá? Porque assim, é muito danoso para o paciente, dói muito, é incômodo, não é todo técnico que vai saber fazer uma transoral boa, não precisa ter ciência disso. Gente, até aqui conseguiram entender? Então, eu já entendi que eu quero avaliar principalmente que estrutura aqui. Qual a estrutura que eu quero avaliar? Medula. Eu consigo ver a medula? Não, eu não consigo ver a medula. Mas eu sei aonde ela passa. Então eu consigo avaliar de alguma maneira o canal aonde ela passa. Certo? E como que eu avalio esse canal? Gente, olha só. A gente utiliza, basicamente, aqui, essas linhas. Eu traço uma linha anterior ao corpo vertebral, uma linha posterior ao corpo vertebral e uma linha aqui na base do processo espinhoso. Por que eu traço essas três linhas? Eu sei que um corpo vertebral ele vai estar em cima do outro e eles vão estar se articulando bem. Tá? Agora imagina só, se esse, e aqui é onde está o canal vertebral,
certo? O canal vertebral está aqui, entre essas duas linhas. Se esse corpo aqui for para frente, por algum motivo, esse C5 veio para cá, loft. Se ele veio para frente, isso daqui é uma coisa fechada atrás. Então vamos imaginar, medula está aqui e eu tenho um buraco dentro, certo? Se esse corpo de alguma maneira for para frente, o que ele faz com a medula? Ele puxa. Ele vai puxar e vai comprimir a medula. Se esse corpo for para trás, ele vai puxar e comprimir a medula. Então olha só, quais são os dois mecanismos que eu posso ter de lesão aí? O primeiro, esse negócio de puxar. Então se o corpo vir para frente, ele vai puxar a medula, concorda comigo? Ele puxou e quando ele puxa a medula vai ficar como? Comprimida, certo? É o primeiro. O segundo é como? Para trás também, é a mesma lógica, né? Vem para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para o outro. Qual que é o outro mecanismo que eu posso ter de lesão ali? Hã? O que tem com fratura? Uma compressão da... Pode cortar, Hã? A fratura pode o quê? pode cortar uma vez. Às vezes você tem fratura, gente, que a fratura ela forma como se fosse uma lâmina, uma navalha. Então olha só, fraturou uma parte, pronto, se eu fraturei, essa coisa pode ficar como uma navalha e sabe, cortar a medula no meio. É o outro mecanismo. Qual outro mecanismo que eu posso ter? Então olha só, eu vi que eu posso ter um deslocamento dos corpos, ele laçar a medula, puxar. Eu posso ter a fratura que corta no meio. Qual que seria o outro mecanismo de lesão? Ajuda o espaço entre outra medula central. Não, a medula não sabe. Isso os corpos desgastam. Não, aí você vai ter problema no disco, né? Você não tem problema na medula, são coisas diferentes. Esmagar. Se esmagar, Esmagar por quê? Dá um exemplo. Dá um exemplo aí. Mas o que vai esmagar? O cimento? O osso e a medula vai extravasar. A medula não extravasa. A medula não extravasa. A medula é um órgão que fica lá preso. A linha de raciocínio está correta. Então, o que acontece? Tem casos que eu tenho a fratura, concorda comigo? Certo? Mas a fratura, em alguns casos, ela não vai conseguir. Vamos dizer, esse corpo aqui está parado aqui. As linhas estão preservadas. Só que essa parte aqui, ela fraturou e fez o quê? Entrou para dentro do canal vertebral. Se ela entrou dentro do canal vertebral, ela não cortou, não formou navalha, mas ela está fazendo o quê? Comprimindo, está pressionando. Então, todos esses motivos podem causar. Obrigatoriamente, eu preciso ter uma fratura para ter lesão de canal vertebral, lesão de medula. Eu posso ter o quê? Como é que eu tenho um deslocamento? Pelo trauma. Não. Como é que eu tenho que a gente utiliza, o termo médico que a gente utiliza? Luxação. 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 Luxação é fratura? Luxação é uma coisa, fratura é outra coisa, totalmente diferente. Entendeu? Então, se eu tenho uma luxação de um corpo vertebral desse, vamos imaginar, eu tenho uma luxação, esse corpo C5 veio para frente, o que ele vai fazer com a medula? Vai laçar. Eu preciso ter fratura para ter lesão de medula? Aí nesse caso você descomprime daquela forma? Aí depende, ou você bota no lugar ou você descomprime daquela forma. E aí, olha só como é que fica. Gente, eu não consigo avaliar. Explica aí, Flávio, a questão do esmagamento para mim. Eu entendi que é quando você tem uma modificação na parte óssea e aí como se fosse uma compressão maior, né? Aí, em vez de só comprimir, ela vai esmagar. Ela não está deslocando 100%, mas o fragmentozinho que veio, ele comprime aquilo lá. Professor, e também a caminha falou a respeito da luxação. Não poderia ser muitas das vezes vir através de um trauma? A luxação vem através de um trauma, só que você não precisa colocar toda lesão medular ser decorrente de fratura. Você concorda que fratura é uma coisa e luxação é outra? Entendi. Então você não precisa colocar isso. Olha, eu não estou vendo fratura, então não tem lesão cervical. Não.
Se você tiver uma luxação, a luxação é tão grave ou mais grave do que uma fratura, certo? Porque pode lesar o quê? O canal cervical. Olha esse caso aqui, essa medula, como é que ficou? Tem condições de tirar um colar cervical do paciente desse? Não. Certo? Não tem a mínima condição. Olha só, aqui é uma ressonância, eu vejo, olha só como é que a medula ela é. Mais pretinha, 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 daqui a pouco, ó, esses corpos vertebrais eles deslocaram para frente. Olha só aquela linha. Eu falei, a primeira linha vem. Olha o que ela faz? Loft. Olha aqui. Mas o disco é o de menos aí. O disco ali, meu filho, não tem nada a ver. Aí o que você precisa se preocupar é com medula, entendeu? Olha só. Então, lesão gravíssima. Olha essa outra aqui. Isso daqui, gente, é irreversível. O paciente teve isso daí, lesão irreversível, tá certo? Muito provavelmente, olha só, se ele escapar vivo, porque aqui ainda desce uma raizinha outra nervosa que pega nervo frênico, que pega centro respiratório. Se o cara conseguir escapar disso daí, tá certo? É uma vida muito difícil, só mexer a cabeça pra cima e alguma coisa, incontinente, tudo. Uma lesão horrível essa daqui. Por isso seria. Aí por que a gente tem? Às vezes a gente tem fratura e a fratura está alinhada. E aí na hora que eu tiro o colar cervical, o paciente mexe. E aí quando ela mexe, loft, desalinha e causa isso daqui. Por isso a importância do colar cervical. Consegue. Olha outro caso aqui. Vamos aprender. Gente, a preocupação de vocês, vamos falar de novo, a preocupação de vocês tem que ser prova, tem repositiva, trepositiva, tem tudo. Ninguém morre por fazer uma repositiva, muito pelo contrário, vocês vão aprender. Certo? Tem uma semana a mais de estudo que vocês vão ter para a vida de vocês, isso daí não vai mudar em nada a vida de vocês, muito pelo contrário, vai fazer conhecimento para vocês tirarem nota melhor e para a prova de residência. A preocupação aqui agora tem que ser aprender. Eu nunca fiquei em repositiva, isso vai ficar para tudo de uma vez na vida, tá certo? Falei para vocês que não é fácil, tá certo? Já expliquei isso para vocês. Isso não é fácil de aprender. Se fosse fácil, todo mundo sabia. Se fosse fácil, você ir agora nesse ponto de atendimento que está tendo na ZUP, todos os médicos sabiam, igual prescrever dipirona. Mas não é isso que a gente vê. Então, eu preciso da colaboração de vocês. A prioridade é vocês aprenderem. Tá certo? Passar por passar não existe. Vocês vão estar lidando com a vida dos outros. Se vocês chegarem e fizerem uma injúria com um paciente desse, a primeira coisa que fazer é matar os outros. Depois está sendo prejudicar o nome de vocês, tudo. Então, a preocupação é aprender, pessoal. Gente, olha só outro tipo de lesão. Por que a gente... Agora vamos lá. Eu vejo a medula no raio-x desse jeito? Não, eu não vejo. Mas eu vejo o canal vertebral. E o canal vertebral aqui, ó, eu sei que ele tá. Olha só como é que essa medula está comprimida. Gente, a medula é uma coisa muito assim, você comprimir um pouquinho, bem, puf, já era. Certo? Esse paciente aqui vai ser por lado. E aí eu preciso entender a questão daquelas linhas. Olha as linhas aqui. Por isso que eu tenho que desenhar a primeira linha. Se essa linha está desalinhada para trás, tem risco do corpo vertebral que está desalinhado para trás estar comprimido o canal vertebral? Se ela está desalinhada para frente, tem risco? Tem. E aqui também, se eu tenho uma dessa daqui, às vezes eu tenho fraturazinha de processo espinhoso. Deixa eu mostrar para vocês isso daqui. Professor, esse tipo de lesão aí da cervical está no interior, que geralmente causa tetraplegia? É. Ou morte. Gente, olha só. Aqui eu tenho lesãozinha de processo espinhoso. Tá vendo? O paciente está aqui, fraturinha no processo espinhoso. Esse paciente está tetraplégico? Não. Essa é a lógica que vocês precisam entender.
O que deixa? Para não depois cair naquele negócio de que você tiver com um paciente lá, porque é muito comum. Você precisa entender o que vai causar a lesão do paciente, o que vai matar ele. Então, esse paciente ele vai estar sentindo o quê? Muito o quê? Dor pra cacete. Mas esse paciente ele vai estar sequelado, provavelmente por conta disso? Não. Lógico que eu vi uma fratura dessa daqui, eu vou ter que investigar melhor, concorda comigo? Se tem uma paulada para fraturar isso daqui, existe a possibilidade de alguma coisa ter sobrado aqui para dentro, concorda comigo? Mas por essa imagem eu não vou dizer que esse paciente está. Certo? Eu preciso ter esse discernimento, não tem receita de bolo. Só quando é uma fratura assim, qual é o que a gente faz com o paciente? Como que é uma fratura assim depende do paciente. O paciente, você trata ele, você vai ver ele de maneira global. Por exemplo, esse paciente aqui, se ele tivesse no pronto atendimento, ele está lá, está estável, com essa fratura aqui, desse jeito, a fratura do C6. Para fraturar do C6, esse processo cirúrgico, uma fratura de baixo ou de alto impacto? Alto impacto. Tá certo? Eu vejo lá, o paciente ele está bem, o colar cervical não está incomodando, ele já está analgesia, o paciente está estável hemodinamicamente. Você acha que dá para investigar isso um pouquinho mais? Não. Se o paciente está estável hemodinamicamente, está bonitinho, tudo é suspeito, eu seguro o colar cervical dele e peço uma tomografia. Aí lá na tomografia eu vejo, olha, tá aqui, não vi nada, tá tudo bem, tal, me respaldo para poder soltar. Agora muda o caso. Esse paciente aqui tá lá, com o colar cervical sufocando ele, tá certo? Você não acha que seria prudente, até para tentar matar o paciente, você tem uma certa segurança em tirar o colar cervical desse paciente. Você dá uma amarradinha dele, coloca um coxinho, conversa com o familiar, tira o colar cervical, bota sua banda aqui assim na cabeça para ele poder respirar melhor, te dá. Então muda bastante nesse sentido. Se vocês precisam entender protocolo, ele muda de acordo com o local que você está trabalhando, com a TNS, você precisa entender a lógica. O que eu preciso evitar? Fratura ou lesão de medula. Aqui ele vai estar com muita dor, mas provavelmente essa lesão aqui não causou medula. Tá? Aqui parece que tem uma coisinha aqui na base do C5 também. Tá? Parece que tem, mas a funcionada está só em C5. Tá? Então, voltando para a linha. Então, o que eu tenho que ver o grosso aqui? Eu tenho que ver as linhas. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Essas linhas elas têm que estar alinhadas, têm que estar paralelas entre si. Lógico que é um paralelo meio curvo, você está vendo? Porque a gente tem essa curvatura normal. Tá? Então isso daí é o que vai acontecer. Tá bom? Então eu tenho que analisar principalmente isso. E além disso, o que eu preciso analisar, professor? Eu preciso analisar as estruturas ósseas. Por exemplo, eu preciso saber que isso daqui é uma fratura. Deixa eu botar uma fratura de pedículo para vocês verem como é que é. Professor, tem específico de quantas vértebras você tem? A gente vai chegar. Olha só, vamos lá. O que vocês estão achando desse alinhamento aí, dessas linhas? Hã? O que vocês estão achando? As três linhas estão alinhadas ou não estão alinhadas? Hã? Estão alinhadas. Olha só, tem algumas pessoas, gente, do mesmo jeito que eu tenho gente que tem cifose, lordose, aqui na cervical tem gente que tem a coluna mais reta. E você não vê aquela curvinha. Mas o que você tem que fazer é a linha. Olha só como é que a linha vem. Linha. Daqui, loft, desceu e veio. Esse paciente tem risco de ter lesão de canal vertebral? Tem estenose canal não tem. Esse paciente que dá para tirar o colar cervical dele de segurança? Não é, gente, isso não é difícil. Vocês só precisam aprender as estruturas. Mas aí eu digo para o certificar Aí você vai ver o que você está vendo. Por exemplo, aqui ó, dá para ver, aqui é difícil de ver mesmo onde ele está colocando, aqui dá uma fraturinha. Então, mas o que você pode dizer? Como é que você descrever isso daí? O que você está vendo? Desalinhamento das vértebras ou o que? Você pode dizer mais? Que vértebra é essa daqui? C2, aqui eu tenho D2, olha só.
só? Hã? Vamos. Então aqui C1, C2, C3, C4, C5. Então o que eu estou vendo? Estou vendo um deslocamento posterior de C5. Estou vendo o deslocamento posterior de C5. Você está vendo que C5 está deslocado? Pronto. Deslocamento posterior de C5 com provável o quê? A gente não está vendo a medula, né? A gente está vendo com provável diminuição do canal vertebral. A gente está vendo o canal vertebral. Vamos evitar falar de medula, vamos falar de canal vertebral, que é a estrutura que a gente está vendo, tá? Certo? Beleza. Então aqui, dá para tirar o colar cervical de um paciente desse? Vamos pegar outro caso aqui. Dá para tirar um colar cervical do paciente desse? É? Olha só. Vem, bloco. E aí, beleza. Então aprendi a ver com essas linhas lá no perfil para ver se tem lesão anteroposterior. Como que eu vejo se tem lesão lateral? A mesma coisa, gente. Só que aí as linhas eu traço assim. Uma de um lado, uma do outro e uma no meio do processo espinhoso. Se alguma dessas vértebras está deslocada lateralmente, tem a possibilidade de fazer aquele mecanismo de pinçar a medula e puxar ela. Se ela está puxando a medula, pode ter lesão medular, o canal cervical pode estar, o canal medular pode estar lesado. Certo? Então, isso daí, gente, é fácil. Isso daí não é difícil. Certo? O que vocês precisam ter e aprender? Isso daqui. Que aí, infelizmente, é sentar o mundo na cadeira, estudar, depende de vocês. Bater o olho e dizer o que é um processo espinhoso, o que é uma faceta articular, onde é que está o canal vertebral, onde é que está. Saber isso daí, para a gente poder treinar depois. A gente vai colocar fraturas e vai dizendo, olha, estou vendo a fratura no processo espinhoso de C2. Vendo a fratura. Aí eu vou perguntar, baseado exclusivamente nessa radiografia de coluna cervical, você acha que esse paciente tem algum comprometimento neurológico? Se tiver uma fratura só no processo espinhoso, lá na pontinha, ele vai ter comprometimento? Não vai ter. É isso que a gente vai perguntar. Você se sente confortável em tirar o colar cervical desse paciente? Aí está a vértebra toda comida. Não sim. Por quê? Identifica o quê? Um deslocamento posterior do corpo, uma fratura. Vamos lá ver mais aqui. Aqui é uma fratura muito difícil, a fratura de Jefferson. Essa daqui é mais difícil de vocês verem. O que é isso daqui, gente? Hã? Hein? É a presídia que é assim, não? A presídiazinha, tá? Vou lá. Vou pegar um aqui mais fácil para vocês. Olha aqui, gente, como é que é uma fratura. Ó, a linha, ela está relativamente preservada, concorda comigo? Ó, aqui, a primeira. Olha a segunda. A segunda já não está, concorda comigo? Então eu tive uma fratura aqui e essa parte do corpo vertebral veio para trás. Olha aqui a perda do alinhamento que ele desenhou. E aí eu pergunto, olhando isso, o problema dele é em C4 ou em C6? C5, C6. Olha aqui essa fratura em C6 aqui. Essa fratura. Ele está sentindo sintoma neurológico contra essa fratura aqui? Por quê? Porque o canal medular está para trás. Oi? Aí a fratura está na frente do corpo vertebral, o canal medular está para trás. Então, pronto. Isso é lógico. Tá certo? Então, beleza. Se tiver só essa fratura, você se sentiria confortável, basicamente, só nisso, tirar o colar cervical? Talvez sim. Certo? Então, beleza. Então, isso que vocês precisam entender. Avaliar o alinhamento.
certo? Alinhamento para a gente poder ver. Pode ser, não dá para cravar que é o que não é. Mas olha, vocês precisam entender que vocês vão fazer as 3 linhas. Você viu que essa daqui, a primeira linha está preservada, mas a segunda não está? Então isso que vocês precisam entender. Gente, então, o que eu preciso de vocês em casa no que diz respeito a isso daí? Anatomia. Então vocês vão precisar saber a anatomia da coluna cervical, saber até onde tem, quais são as principais estruturas e a anatomia radiológica, tá? Vamos aqui ver se a gente aprendeu a lógica disso daí. Peço uma radiografia agora da coluna dorsal. Que é isso daqui. Como que eu avalio uma radiografia de coluna dorsal? No contexto de um trauma. Mesmo contexto. Olha só, é a mesma coisa. Então, se eu pegar um paciente desse e pedir para ele fazer uma radiografia de coluna, o que eu quero ver? Que não tenha lesão aonde? Que tenha compressão aonde? Na medula. Se esse cara está com o braço quebrado lá, no contexto de um trauma, eu quero evitar danos maiores. Braço quebrado, ele vai lá, o ortopedista corrige. Agora aqui eu quero evitar morte e danos irreversíveis. Então aqui o que eu faço? Traço uma linha anterior, traço uma linha posterior, traço outra linha aqui na fundo do canal vertebral. Se eu vejo desalinhamento, eu tenho provável o quê? Compressão de canal vertebral. Tá certo? Beleza, vamos vir agora aqui para corpo vertebral lombar. Como é que eu faço a análise vertebral lombar? Mesma lógica. Eu quero evitar. Na lombar é mais tranquilo ainda, por quê? Porque aqui embaixo, abaixo de L2, eu não tenho mais o quê? Medula. Eu tenho só a raiz nervosa da cauda equina. Então esse paciente aqui é um paciente que tiver uma lesão lombar, provavelmente ele não fica paraplégico, tetraplégico, ele vai ter outras sequelas. Puxa de uma perna, volta da outra, então isso ele pode ter. Mas aquela lesão grave, não, aí ele não vai ter mais. Tá? Então isso daqui que você passam as 3 linhas. Então, gente, a lógica é a mesma, certo? Você não precisa ser um master para poder ver aquela fraturinha. Eu não quero que você veja aqui aquela fraturinha miudinha aqui, porque essa daí nem eu vejo. Tá certo? Nem eu, nem muito radiologista come bola. Mas aquele desalinhamento grosseiro, isso vocês precisam ter. E aí então, disso daqui, gente, o que vocês precisam entender? Vocês precisam entender anatomia para poder entender isso daí. Eu vou colocar uma fratura dessa daqui. Por exemplo, uma lesão aqui e uma fratura aqui em L3. Tá. Você vê alguma alteração? Sim. Identifica uma fratura no corpo vertebral de L3. Essa fratura pode ter compressão, tá vendo alguma raiz nervosa comprimida? Pode ter alguma compressão? Sim, pode ser que tenha. A raiz nervosa esteja comprimida. Questão de prova de residência. Paciente tal, lá, essa aqui é o que eu falei. Paciente teve fratura de L4. Pega e mostra a fratura de L4. Estava lá. Marca a alternativa correta. Em virtude, agora lesão zaça, fratura e comprimia, puxava para todo. Em virtude do tamanho da lesão, recomenda cirurgia imediata, pois o paciente tem sério risco de lesão medular. Porque em L4 não tem mais medula, tá certo? Então a gente não tem mais medula em L4. Em L4 a gente tem raiz nervosa da cauda equina. Essa daí, no caso, era errado e eu errei. Depois não erro mais, né? Então, gente, o que vocês precisam estudar? Anatomia radiológica e anatomia normal disso daí. O que é o foco? Alterações grosseiras da coluna. São alterações que vocês não podem deixar passar. Lógico que a responsabilidade do colar cervical, dependendo de onde você estiver trabalhando, ele é uma responsabilidade dividida. Se você está lá no João Paulo da vida, João Paulo hoje é o único lugar que tem neurocirurgião 24 horas. Então você tem aquela responsabilidade. Agora, se você está atendendo no pronto-socorro, lá em Pimenta Bueno,
Chegou um bombeiro, trouxe um paciente para você com colar cervical. Você está sozinho. Em uma cidade pequena, uma cidade de 40 mil habitantes. É bem provável isso acontecer. A responsabilidade de tirar o colar cervical é de quem? Sua. E aí, ou seja, você tem que estar coberto para essas alterações. Você tem que saber ver isso. Certo? O paciente chegou lá. Ah, intuba ou não intuba? Aquele negócio, o paciente, você está lá, viu? O que é melhor? Intubar e salvar a vida do paciente ou deixar ele morrer e contar o espelho? Você vai intubar. Tá? Gente, sobre o que vocês precisam estudar disso daqui. Certo? Ficou alguma dúvida? Não adianta eu passar a aula inteira aqui falando para vocês. Isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Isso não é. Não, vocês precisam saber essas estruturas. O objetivo tem que ser outro. Tá? Sobre isso, vocês ficaram com dúvidas do que precisam estudar? Vamos voltar para outra coisa agora. Quando eu tenho um paciente politraumatizado, é muito comum no pronto-socorro o pessoal avaliar raio-x de outra estrutura, que é o quê? Na pelve. Por quê, cara? Não, mas tem fratura de braço também. Por que eu não faço? Por que eu não faço fratura de braço? Mas eu tenho a artéria aorta aqui passando aqui em cima, né? Por que eu não tiro raio-x do abdômen também? Porque a estrutura está mais perto disso. Ali a chance de lesão é maior. Não, mas eu também tenho, por exemplo, a perna. A perna eu também tem uma lesão grande, a femoral passa grudada lá, é femoral se brincar do tamanho da ilíaca. Porque é um exame protocolar? É o exame protocolo? Muita gente já estudou e viu que são colocados com mais fratura. Quando tem trauma, Não. É de hemorragia, né? Mas por que por causa de hemorragia? Quando eu tenho uma fratura no braço, não sangra, não? Já que assim eu tinha protocolo padrão. Vou fazer uma radiografia do corpo inteiro. Por que o sangue na pelve? Porque ela pode, se tiver uma fratura, pode lesionar a femoral. Mas se eu tiver no fêmur, eu também posso. Se tiver sangramento, a pessoa pode morrer. Porque fratura de pelve a gente não consegue controlar o sangramento. Porque fratura de pelve a gente não consegue o quê? Controlar o sangramento. Controlar o sangramento, gente. A fratura de pelve, se você tem uma fratura que você não consegue controlar. Por quê? Primeiro, a pelve, ela é uma coisa oca na maioria dos casos. Entendam isso, tá? Entender isso aí. Eu acho que vocês tiveram aula com o Alan, isso daí, negócio de competência pélvica lá, tá? O que acontece? A pelve é isso, gente. É uma estrutura oca. Só que ela é uma estrutura oca, ela não cresce. A pelve é como se fosse um copo, tá certo? Que ele não cresce de maneira alguma. Então o que acontece? Se eu sangro dentro da pelve, a pelve não mexe. Chega uma hora que a pelve enche toda de sangue, concorda comigo? Se essa pelve encher toda de sangue, o que esse sangue todo vai fazer com o vaso que está sangrando? Encheu, o que vai acontecer com o vaso? Comprimir. Então pronto, a partir do momento que esse vaso está comprimido, o que aconteceu com o sangramento? Parou. Agora imagina só, se eu tenho uma fratura, tá certo? Aqui na articulação da pelve, na articulação sacroiliaca e na síntese pública. Essa pelve ela vai ficar fechadinha do jeito que ela tá? Não. Se eu sangrei 2 litros, ela cresce mais um pouquinho. Sangrei 3 litros, ela cresce mais um pouquinho. Sangrei 4 litros, ela cresce. Ela vai crescendo e ela vai comportando até a volemia toda do paciente. Eu consigo fazer esse estancamento? Não consigo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é porque tanto a articulação sacroiliaca quanto aqui a síntese pública, elas são articulações extremamente vascularizadas. É sangue para dedéu. Uma fratura aí sangra para burro, vai muito mesmo, são ossos grandes. Então aqui você não tem como só botar a mão. Você tem uma fratura aqui na femoral, você bota a mão e resolve, concorda comigo? Você tem uma fratura aqui, você estanca. Agora lá dentro a gente não tem como. Por isso que
aqui eu tenho esse cuidado com a pelve. Então, por isso que vocês vão ver, os pacientes, quando eles vêm do SAMU, eles vêm com a cinturinha como? Amarrada. Você tem o cordão da pelve, eles vêm amarradinhos. Esse paciente ele vem com a bacia estabilizada. Eles vêm por esse motivo. Todos eles vêm aqui, vocês vão ver, eles vêm com a cintura escapular estabilizada. Tá? Para poder evitar as duas coisas. Primeiro, que a pelve se abra, e a pelve se abrindo vai caber mais o quê? E segundo, para tentar de alguma maneira coagular aquilo e impedir que aquilo ali abra. Porque se abrir muito vai sangrar. E aí, aqui, a gente tem uma fratura bem famosa na TLS. Como é que é o nome dessa fratura? Tem ninguém da liga de trauma aí, não? Quem que é da liga de trauma aí? E aí? Como é que é o nome? Gente? Como é que é o nome dessa fratura clássica que a gente tem? Vocês viram isso em anatomia, gente. O Alan viu anatomia para você, foi? Ele já viu isso em anatomia. Anotou onde? É porque eu trabalho no artigo. Aí eu te falo, é open book. Aí você tem um afastamento da dissociação da sacroiliaca, né? Sacroiliaca e da síntese. Da síntese pública. Então, o que é a fratura mais grave que a gente tem? Tudo isso tem nos artigos. Então, o nome, fratura em open book. Isso daqui. Eu tenho uma dissociação dessa articulação, uma dissociação dessa articulação, ou uma dissociação dessa articulação. Tá? Então, o que acontece? E aí? Vai parar de sangrar aqui? Tem como? Não tem. Olha essa outra aqui. Olha aqui. Abriu tudo, gente. Olha aqui. Além de ser aberto, olha só como é que eu vejo. Abriu a síntese pública. Ou seja, só pelo fato de ter aberto já vai sangrar para tudo. E olha aqui agora. A sacroiliaca como é que está de um lado. Olha a sacroiliaca do outro como é que está largada. Professor, demora muito para morrer de morte. Oi? Morre ligeiro. Mata ligeiro. Por isso que o paciente tem no SAMU com isso daí. Isso aí para matar um cidadão é 2 tempos. Olha aqui. Dissociação da síntese pública. Síntese pública. Síntese pública, olha a sacroiliaca como é que está largado. Certo? Então isso aqui é uma coisa que vocês precisam estudar. Tá? Então, estudem fratura em livro aberto. Podem colocar open book ou livro aberto. Isso é obrigatório. Vocês precisam saber para poder atender. Quem quer trabalhar no PS tem que saber isso daí. Se não souber isso daí, gente, nem vende da plantão, porque você pode comer uma bola dessa. E aí o que a gente precisa? Eu preciso saber também, gente, que existe esse tipo de fratura no open book. Tá? E eu preciso saber as estruturas da bacia que estão fraturadas. Eu preciso saber que a bacia ela é composta do ilho, do isquio, do pubis, o que é um acetábulo, onde é que eu estou vendo, o que é um sacro, o que é uma articulação sacroiliaca. E eu preciso de 2 maneiras, tanto a anatomia básica quanto a anatomia radiológica. Mesma coisa, como que eu aprendo? Vem aqui, ó, articulação sacroiliaca.
fratura por avulsão da espinha superior, acetábulo, ramo púbico, ramo isquiático. E aí eu preciso entender que nem toda fratura também é em open. Essa fratura aqui, ela vai abrir a pelve? Não. O que eu abro a pelve é isso daqui, ó. Essa fratura aqui é uma fratura de bacia, mas nem toda fratura de bacia é open. Certo? Então eu tenho vários tipos de fratura. Tá? E aí se eu colocar, por exemplo, tá vendo essa daqui? Qual o tipo de... O que você está vendo? Estou vendo uma fratura na... Hein? Que estrutura óssea é essa daqui? Mas que parte? A asa ilíaca. Estou vendo estrutura na asa ilíaca o quê? Esquerda. Estou vendo fratura na asa ilíaca esquerda. Certo? Então, isso daí que a gente vai ter que estudar. Anatomia radiológica. E, gente, eu não sei ver fratura. Como é que eu faço? Fratura da asa ilíaca. Aqui. Ou tem um monte. Fratura, gente, não tem segredo pra gente ver. É uma linha preta no meio de um osso. Vamos pegar outro exemplo. Esse aqui está mais discreto, ó. Linha preta aqui, isso aqui é um jovem. É treinar o olho para poder ver. Fraturinha aqui, ó, né? Pegou. Pegar outro. Isquio pubis frétil. Vamos lá, mesma coisa. Estão vendo as fraturas? Hein? Uma fratura aqui, ó. O osso como é que está? Fraturado. Olha o traço de fratura aqui. Olha outro traço de fratura aqui. Certo? Então, a gente precisa treinar esse olho, gente. Fratura não é difícil. É treinar, saber as estruturas anatômicas. Então, existe isso aí no tempo. Gente, até agora, alguém não entendeu o que é para ser estudado para esse módulo? Gente, esse módulo M2, vocês vão ver que é um módulo muito mais fácil do que o módulo M1. Muito. Tá certo? Não tem comparação. Raio-X de tórax, no primeiro dia de aula eu falei para vocês, é difícil. É mesmo, por isso que a gente vê o ano inteiro. Não é fácil, certo? Agora, esse daqui, não tem mistério. Você vê um desalinhamento de um volume para você estudar, uma estrutura anatômica, vocês verem isso, não tem justificativa errar esse tipo de questão em prova ou prejudicar o paciente por alguma coisa desse sentido. Você vê uma coisa difícil, um raio-x, tudo bem, entendeu? Ver, tal, beleza. Agora aqui, não tem lógica. Tá? Saber um FAST, quando pedir, quando não pedir também, gente. Isso é o básico do básico. Então, isso daqui não é difícil. Professor, no Open Book ali, se tiver só o descolamento da síntese pública, eu chamo de fratura também, porque não foi aquilo que eu falei. Síntese pública, primeiro, síntese pública é o quê? Síntese pública é o osso? Não. É o quê? Uma articulação. Existe fratura de articulação? Não, você não fala de fratura de substituto. Você vai falar de alargamento, de junção, de separação, qualquer coisa. Articulação é fratura. Fratura é o quê? Osso. Fratura sim. Então você coloca. Mas existe esse descolamento sem fratura, né? Sim, claro. Você pode pegar uma articulação e separa. E aí essa separação de sangue. E aí vocês vão treinar isso daí, tá? Pra gente poder discutir, tá bom? Vamos ver outra coisa agora que causa muita dúvida.
tá? E como a gente vai estar vendo essa parte de trauma musculoesquelético, às vezes confunde bastante. Flávio, o que eu tenho aqui, velho? O disco, né? O disco. O disco o quê? Como é que é o nome desse disco? Disco intervertebral. Ele fica entre dois corpos vertebrais. Disco intervertebral. Tá? Qual que é a função desse disco? Ele serve para quê? Para amortecer. Ele é um amortecedor, ele é um coxinho, concorda comigo? Porque a função dele vai ser basicamente impedir que um corpo vertebral bata no outro. Agora vamos imaginar que esse disco aqui não exista. Certo? Se eu não tenho esse disco, o que vai acontecer com o corpo? O corpo vertebral, ele é o quê? Formado de quê? Osso. Certo? Se eu tenho aqui esse corpo vertebral batendo com esse, o que eu vou ter? Atrito. Então vai ficar atritando no outro. O que esse atrito vai causar? Desgaste. Se eu ficar desgastando 20 anos, o que vai acontecer com os corpos vertebrais? Eles vão o quê? Eles vão acabar. É igual pegar duas lixas de um e ficar passando uma na outra. Vai chegar uma hora que vai acabar sumindo, concorda comigo? É a mesma coisa. E o que mais que vai estar acontecendo com esse paciente? Ele vai sentir o quê? Dor. Então, olha assim, se eu tenho aqui o disco, se eu não tenho o disco, vai ficar um osso batendo no outro, concorda comigo? Esse osso vai ficar batendo e vai ficar roçando. Aquele negócio. Vai ficar desgastando o meu corpo vertebral. Concorda comigo? E além do desgaste, vai estar causando o quê? Dor. Certo? Beleza. Vamos entender. Meu organismo, eu já falei para vocês, número, gente. Meu organismo estudou pra cacete. Ele sabe muito. Tá certo? Então ele vai querer resolver as coisas. O que aconteceria se isso daqui desgastasse todo e isso daqui desgastasse todo? Não, o que aconteceria se eu tivesse o que aconteceria se isso aqui desgastasse, se isso desgastasse? Professor, ia fazer aquela osteofitose? Não, o que aconteceria se isso desgastasse e isso desgastasse? E se eu sumisse os dois corpos vertebrais? A medula ia ficar exposta. A medula ia ocupar esse espaço. E aí a medula, ela consegue. Não, eu não estou perguntando do corpo que faz isso. Eu estou perguntando se eu não tivesse esses dois corpos vertebrais. O canal medular ia ficar o quê? Desprotegido. O canal medular ia ficar desprotegido. Se o canal medular ficar desprotegido, eu tenho risco de quê? Maior risco de lesão medular. E a lesão medular, depende se ela for alta, ela pode levar o quê? A morte. Se eu não tivesse esses dois corpos vertebrais, eu tenho risco de morte. Certo? Se eu não tenho isso daqui, o risco é de morte. Beleza. Vamos imaginar agora esses dois aqui. Ele vai estar causando dor. Certo? Vai batendo. Dor. A dor vai matar? Não. É? Ali, o desgaste pode matar? Se eu sentir dor durante 50 anos, eu morro? É desconfortável? É, tá certo. Mas vai matar? Não vai matar. Então vamos entender uma coisa. Quais são as duas coisas que podem acontecer aqui? A primeira é o desgaste, concorda comigo? E o desgaste pode levar o quê? O desgaste pode levar o quê? Um futuro bem longo. A perda e depois, consequentemente, até mesmo a morte, né? Certo? Um desgaste aqui, em algum momento, ele pode levar o quê? A morte. Certo? A dor, em algum momento, ela pode levar a alguma coisa? É? Não pode. Tá? Você vai ter dor. Então, vem cá. Então, o que você acha que é mais importante para o meu organismo? Evitar o desgaste ou evitar a dor? Evitar o desgaste. Concorda que é o mais lógico do organismo fazer? Vê como é que o bicho é estudioso. Tá certo? Então tá aqui. Ele vai evitar o desgaste. Certo? Ele tá ligando para a dor nesse momento? Não. Ele não está ligando para a dor. Ele vai tentar lutar contra o quê? E
como que eu luto contra o desgaste? Calcificando. Por que calcificando? Porque ele vai parar de usar o peito. Hã? Parar de usar o peito. Vai limitar o movimento. Hã? Vai limitar o movimento. Não. Uma estrutura calcificada é mais resistente do que uma estrutura. Não é que a estrutura aí tem um outro. Como que eu evito esse desgaste? Vamos entender. Como que eu evito esse desgaste? Gente, se você for daqui para casa, tá certo? Daqui para casa, no sol do meio-dia, a pé, lá pro centro. No primeiro dia, o que vai acontecer com o teu pé? Vai ficar como? Hã? Cheio de bolha. Vai desgastar teu pé no primeiro dia? Hein? No primeiro dia teu pé não vai ficar todo lascado? Vai. Depois de um ano, como é que esse teu pé vai ficar? Hã? Grosso. O calo vai ficar desse tamanho, concorda comigo? Você precisou limitar o movimento? Não. Resolveu aquele seu problema? Do desgaste? Você agora não consegue viver com aquilo? Então pronto, então você consegue. Então o que o organismo, a primeira coisa que ele faz? Não tem nada a ver com osteofibrose. O que o organismo, a primeira coisa que ele vai fazer aqui então? Adapta. Ele vai tentar calcificar o quê? Aonde? Os corpos da quebrada. Hã? No local que está desgastando. E aonde que está? Onde desgasta? Vendo essa imagem aqui, vai desgastar onde? Oi? Entre os discos. Então olha só, a primeira coisa que o organismo vai fazer é isso. Entre os discos, olha só, ele diminuiu o disco, certo? E aí deu desgaste. O que ele vai fazer? Ele é inteligente. O que ele vai fazer? Olha, eu vou mandar mais osso para aí. Eu vou criar mais osso, porque eu criando mais osso, eu crio um calo. E esse calo evita o desgaste. E o que ele faz? Se eu tenho mais osso, a cor vai ficar mais como? Hã? Mais branco. Se eu tenho mais osso, aquilo fica mais branco. Aí olha só como é que ficou essa superfície articular. Branco, todo branco. Certo? Vamos mostrar agora a diferença. Olha só, um que não está tendo desgaste. Olha aqui. Olha só como é que essa. Olha o branco daqui. Agora olha o branco dessa daqui. Hã? Certo? Ele criou, ficou mais branco. Ele fabricou osso para evitar o quê? Desgaste. Beleza. Mesmo quando um calo. Resolveu o problema do desgaste? Sim. Você agora você não consegue ir para casa depois de um ano todo dia a pé, que seu pé não vai sentir nada, pode ser sol do meio-dia. Resolvido o problema, concorda comigo? Bom, esse osso vai desgastar? Agora? Não, desse jeito ele vai desgastar? Não, não vai. Ele está resolvido. Certo? Resolveu o problema grave dele. Concorda? Qual o problema que ele vai ter agora? A calcificação ela está onde? Essa daqui, ela está entre os discos. Disco não tem nada a ver com medula. Disco fica aqui, medula fica aqui. Tá? Então, utilizar a lógica. Aqui é entre os discos e aqui é a medula. Certo? Beleza. Vamos lá. Ele resolveu o primeiro problema dele, que era o desgaste, que é o que vai matar. Concorda comigo? Certo. Qual outro problema que ele tem agora? Esse paciente, ele sente dor? A paciente, quais eram os dois problemas? Primeiro era o desgaste, qual que era o segundo? Dor. A dor vai matar ele? Não, por isso ele deixa para resolver em segundo plano. Concorda comigo? Sim. Certo. Beleza. Mas aí agora o organismo ele quer viver com dor o resto da vida? Não. Então depois que ele resolve o problema sério dele, ele vai resolver o problema secundário. E o problema secundário dele é a dor. Agora eu pergunto, como que ele resolve o problema da dor? Hã? Por quê? Porque quando você movimenta, você sente dor. Você levou uma pancada jogando bola, você está jogando bola esse final de semana, tá certo? O pé você tem que deixar mexendo o tempo todo? Não, você faz o que com o pé?
quietinho. Porque quietinho, quando tem o movimento, ele vai causar dor, certo? E aí eu pergunto, como que o meu organismo faz para poder deixar eu mais quietinho? O organismo, ele manda um impulso para mim, olha, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Ele manda esse impulso para eu poder ficar quieto? Não, não manda. Ele age por conta própria. Como que ele age? A dor, quando você mexe, é uma das coisas, mas ele precisa lutar contra isso, concorda comigo? Como que ele vai mexer? Edema? Edema? Não. Como que ele vai agir? Se eu mexer, eu vou ver que vai doer, então eu vou falar. Por exemplo, se eu seguro o pedal, eu vou mexer. Certo, mas como que o organismo luta? O organismo é aquele negócio, ele luta contra aquilo, ele consegue controlar as coisas, ele gosta de controlar. Como é que ele vai controlar isso? Vamos lá. Ele inflama, causa dor. A inflamação causa dor. Não tem lógica, você concorda comigo? Ele vai pegar inflamação. A inflamação impede você de fazer aquele movimento? Não, ela vai doer quando mexer. Então o que ele vai fazer? Ele vai o quê? Imitar o movimento. Então o que ele vai pegar e vai dizer? Velho, seguinte, você está mexendo demais. Essa mexida está causando dor, eu não quero sentir dor. Então mexe menos. Como que ele imita o movimento? A primeira maneira que ele imita o movimento é assim. Ele cria, esses osteófitos aqui, que é o que o povo chama de bico de papagaio. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui o que ele faz, Ele basicamente cria isso, de uma maneira, ele manda esses osteófitos para cá. Esse paciente, ele vai conseguir fazer assim com a coluna agora? Não. Resolveu o problema dele? Da dor? Resolveu, concorda comigo? Ele vai conseguir mexer? Não, ele não vai mexer mais isso daí. Então o problema dele da dor foi resolvido. A custa de quê? Ele perdeu o quê? Mobilidade. Ele perdeu mobilidade. Mas o organismo resolveu o problema dele, concorda comigo? Certo. Aí eu pergunto, ele ossificou aqui na frente. Ele resolveu o problema dele, mas resolveu de uma maneira total ou parcial. Os corpos ainda têm articulação aqui entre os corpos? Eles conseguem mexer alguma coisa ainda? Sim. Se eles conseguem mexer alguma coisa, tem a possibilidade de ter dor ainda? Sim. Beleza, então o que eles vão fazer? Se isso daqui não resolveu? Juntar tudo. Com tempo vai juntar tudo. A lógica é o quê? Com o tempo eu vou juntar tudo. Com o tempo eu fundo tudo. Então o que que... Isso é irreparável, né? Olha aqui o que ele faz depois. Beleza, juntou o corpo vertebral um com o outro. Esse paciente, ele vai estar sentindo dor agora? Tem movimento? Tem como ter movimento? Não tem como ter movimento. Mas beleza, ele vai estar sentindo dor? Não, também não, provavelmente, porque agora não tem mais movimento para sentir dor, grudou tudo. Isso é bom para o paciente? É bom e é ruim, né? É bom porque ele não vai ter mais dor. Mas vai ser ruim que ele vai conseguir mexer? Não vai conseguir mexer. E o organismo conseguiu fazer o que ele queria? Sim. Conseguiu. Então pronto. Então, gente, essa daqui é a tríade, tá certo? A tríade não, é o caminho completo da doença degenerativa. E aí eu pergunto para vocês, você vai, tem uns fisioterapeutas, esses médicos doidos aí que ficam fazendo essas coisas, quiroprata, essas que vão lá, chega para você e diz, olha, vamos estralar porque isso aqui você não está conseguindo mexer o pescoço por conta disso. Vamos quebrar isso assim. Tem lógica eu fazer isso? Tratamento de papagaio? Só vai piorar isso aqui. Vai voltar a sentir dor. Se eu estou dizendo, isso é uma fratura, gente, que o povo faz, o povo manda aqueles que eles estralam, aquelas coisas que vem. É isso daqui, gente. Por isso a gente precisa saber as coisas, estudar o porquê das coisas.
Então, isso daqui é o organismo tentando. Beleza. Aí eu pergunto para vocês. Isso daqui eu utilizei exemplo na coluna cervical, certo? Vamos entender. Qual que é a primeira coisa que acontece? Desse tudo que eu falei, qual que foi a primeira coisa que aconteceu? Dimensão do disco. O disco ele ficou o quê? Desgastado. Certo, beleza. Então a primeira coisa que acontece é o disco desgastar. Concorda comigo? O disco ele desgasta, mas ele ainda fica normal. Certo, vamos lá. Isso aí é a fase mais inicial. Concorda comigo? Beleza. Eu consigo ver o disco no raio-x? Não. Então, para doença degenerativa em fase inicial, o raio-x é bom? Não. Eu preciso de um exame que consiga ver o quê? Um disco. Qual que é um exame bom para ver um disco? A ressonância. A TC é o mesmo princípio do raio-x, ele não vai ver um disco. Então olha só como tudo tem um porquê. Depois do disco, o disco ele está doente, ele desidrata. Depois o que vai acontecer? Qual que é o próximo passo? Não, qual que é o próximo? Primeiro, o disco ele desidrata, depois ele acontece o quê? Com o disco? Ele diminui. O disco ele desidratou primeiro, depois ele vai diminuir de tamanho. Se o disco diminuiu de tamanho, qual que vai ser a primeira coisa que eu vou ver aqui com o disco diminuiu de tamanho? A aproximação das vértebras. A vértebra, não a vértebra, o espaço intervertebral, ele vai estar como? Diminuído. Aí, tem lesão óssea? Não. Eu consigo ver o espaço intervertebral diminuindo no raio-x? Consigo. Então, quando eu vejo isso daí, nesse estágio, eu já consigo ver doença degenerativa no raio-x? Sim. Por quê? Porque eu disse, o espaço ele está diminuindo. Depois, o que vai acontecer? O atrito das vértebras. E eu vou ter o osso, o que vai acontecer? Como é que é o nome técnico que a gente usa? O nome técnico é esclerose. A gente vai ter uma esclerose óssea. É o osso ficando mais branco. Professor, antes dessa esclerose, o paciente já relata dor, chega de o disco ele vem, o disco ele vai sofrendo. Então, o paciente já tem dor nisso daí. O paciente tem dor desde o primeiro momento, quando o disco está desgastado. Por isso a gente precisa resolver. Beleza. Depois que o disco está lá, diminuiu e eu fiz a esclerose. O que eu vou ter depois? A osteofitose. Qual que é a função da osteofitose? Limitar o quê? Limitar o movimento. E aí depois eu vou ter o quê? Não fale bico de papagaio. Bico de papagaio é termo de inglês. Se escrever bico de papagaio na prova é zero, na prova inteira. Escreva isso, tá certo? Não se fale. A mesma coisa vocês falarem fimose. Igual um aluno, não, porque eu sou fimosado. Pelo amor de Deus, isso não existe, tá certo? Então, vocês são médicos, falem como tal. Aí, caso isso tudo não se resolva, a gente vai ter a junção de tudo. Vai juntar. Por que ele junta? Para limitar ainda mais o quê? Mais o movimento. Beleza, gente. Então a gente discutiu isso daqui para a coluna cervical. Na coluna lombar, como é que acontece isso daí? A mesma coisa, concorda comigo? Beleza, vamos dar outro exemplo agora. Professor, quando junta tudo lá no final, não sendo osteofitose, né? Não, mas aí tem uma fusão dos corpos, junção, fusão, os corpos não estão tá grudado. Osteófito é isso daqui, ó. Esse biquinho aqui que forma, parecendo esse bico. Gente, vamos lá. Eu tenho aqui meu joelho. O que eu tenho aqui entre o fêmur nesse espaço aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Tem o quê? Tem o menisco aqui. Qual que é a função do menisco? Amortecer. Então a função do menisco vai ser a mesma de qual? Do disco.
Então pronto, beleza. Vamos dizer que eu tenha agora degeneração do menisco. Se eu tenho uma degeneração do menisco, primeiro ele fica desidratado. Depois ele vai começar a fazer o quê? Diminuir o espaço dele. Se o menisco diminui, olha aqui, esse daqui é um menisco com altura normal. Olha esse outro, como é que já diminuiu o espaço. Esse menisco já diminuiu o espaço. Beleza. Diminuiu o espaço do menisco, consegui ver. O que vai acontecer com a articulação depois? Esclerose. Por quê? Porque tem um desgaste. Né? Para evitar o desgaste. Para evitar o desgaste. O que ele faz? Ele deixa esclerótico. Olha só como essa parte está mais branca. Beleza. Continua. Depois, continuou a dor. O que ele vai fazer? Osteoftose. Olha só o osteófito formando aqui no joelho. Para quê? Para limitar o quê? Movimento. Depois ele vai fazer o quê? Junção. Beleza. Vamos voltar agora para... Olha só a junção, como é que ele fica. Esse joelho mexe? Só se for um quiroprata. Só se for um quiroprata para poder quebrar um negócio desse daí. Olha só como é que tá. Então qual foi a cronologia? A mesma, gente. Ó. Diminuiu até chegar e ele ficar... Professor, essa doença regenerativa é irreversível. Irreversível. E isso daí é o pau que rola, obesidade, isso aqui é o dia a dia deles. Ao que eles fazem? Por mais que isso daqui esteja estabilizado, mas ele estabilizado, mas tem muita sinovite junto, tem muita coisa. Então o que eles fazem? Eles arrancam isso daqui, ó. Arranca isso e botam uma prótese. Isso aqui é muito limitante. Então o que eles fazem? Isso daqui, ó, botam uma prótese. Aí você vai lutar para poder evitar o desgaste, né? Você vai tratar. Olha como é que é a prótese. Isso aqui é uma prótese de joelho. Isso aqui é o lembão do Renan. Beleza, vamos lá agora. Gente, então a gente viu cervical, lombar, mesma coisa da dorsal, joelho, vamos para bacia. Qual que é a primeira coisa que acontece? Qual que é a primeira coisa que vai acontecer na doença degenerativa que a gente estuda? Oi? A articulação ela vai diminuir de tamanho, né? Ela vai primeiro degenerar, depois o que vai acontecer com o espaço articular? Diminuir de tamanho. Quando o espaço articular está degenerado, mas não está diminuindo de tamanho, eu consigo ver no raio-x? É? Sim. Quando ele não está diminuindo, eu consigo ver no raio-x? Não. Depois ele vai diminuir de tamanho, certo? Quando ele está diminuindo de tamanho, eu consigo ver no raio-x? Sim. Eu consigo ver no raio-x. Depois o que ele vai tentar fazer? Esclerose. Para quê? Para evitar o desgaste. Para evitar o desgaste. Então olha só, espaço articular diminuiu de tamanho, já fez esclerose. Depois o que ele vai fazer? Osteócito. Por que ele vai fazer osteócito? Diminuir o movimento. Para limitar o movimento. Então o que ele vai fazer? O osteócito aqui, ó. Ele cria um osteócito para poder limitar o movimento. Beleza. Depois o que ele vai fazer? A fusão. Então, no caso da bacia, vou mostrar para vocês. O quadril, você acha que é uma articulação mais complexa ou mais simples do que o joelho, por exemplo? Por quê? Olha, o quadril é assim, velho. É uma bola dentro, o joelho vai para frente, vai para trás. Se você botar o joelho pro lado, ele vai? Não. Aqui você vai fazendo, ó, o negócio é uma bola. Então o que ele faz? Ele faz isso, gente, ó. Ele acaba com a bola. Olha o que ele fez aqui. Ele vai conseguir mexer isso daí? E aí aqui esse paciente tá, concorda que o movimento está limitado? Beleza. Agora vamos lá. Dedão indicador. Como é que começa a doença degenerativa no dedão indicador? Desgastamento não existe. É
Se escrever desgastamento na prova também é zero também, porque não existe. Vai, como é que começa? No dedão. Desgaste do quê? Articular. Articular. Primeiro você tem desgaste articular, depois vai ter o quê? Diminuição do espaço. Depois esclerose. Depois osteofitose. Por que tem osteofitose? E depois Limitação do movimento. Gente, todas as articulações são o quê? A mesma coisa. Certo? Então olha só, quando a gente entende a lógica das coisas, então os meninos estavam falando, foi lá pro projeto Salos, pegaram um monte de doença degenerativa e agora começaram a entender. Certo? Você precisa entender a lógica, o porquê das coisas. Depois você entende o porquê, capta tudo. E é muito comum? Isso é um pau que rola, rapaz. Todo mundo tem isso daqui. Todo mundo. Se você for fazer hoje, a maioria aqui for fazer alguma ressonância, alguma coisa, você vai ver que tem um desgaste articular, ou do joelho, ou de alguma coisa vai ter. Tá certo? Isso daí. Não tem pra correr. Pode correr, atividade física, fisioterapia, postura correta. Então, isso daí. Mas é difícil você pegar uma pessoa idosa que não evolui para isso. Gente, então, na próxima aula, o que a gente vai ter? Na próxima aula, a gente vai fusionar os conhecimentos disso que a gente falou, de trauma raquimedular, trauma ósseo bacia, com os conhecimentos de FEST. Tá? Então, vamos tentar colocar tudo num bolo só para poder avaliar o paciente, para poder aprofundar mais no FEST, no trauma, para vocês poderem entender. O paciente está politraumatizado, o que eu preciso fazer e o que eu não preciso. Beleza? Então, vamos fazer essa fusão, ver alguns casos. O que vocês precisam estudar é anatomia, tá? Anatomia geral, isso daí. Tá? A gente falou de doença degenerativa, tá? Falou de trauma, tanto cervical, raquimedular, quanto de bacia, tá? De pelvis, bom? E é isso. E aí na próxima aula a gente dá seguimento. Aviso, pessoal, na próxima terça-feira não teremos aula. Eu vou repor com vocês a aula da semana passada, provavelmente essa semana, mas na próxima não teremos. Eu vou ter que ir para Barretos e aí a gente não vai ter aula, tá? A gente repõe na outra semana quando eu voltar. Na próxima aula também, eu já mandei, eu acho que eu mandei os artigos. Já mandei pro Tadeu. Mandei. Também a gente vai tentar entrar, pelo menos, em gravidez ectópica, tá? Então leiam o artigo de gestação ectópica, tá bom? Oi? Não mandei gestação ectópica, não? Então vamos Então vamos mandar pro computador, tá bom? Estão liberados, pessoal. Alguém acende a luz aí, por favor?